Oi, gente, tudo bom? Sabe aquela coisa de que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende? Será que é assim mesmo? Eu mesma já me peguei várias vezes usando esse tipo de argumento, né? Do que eu falo é o que pertence a mim e a forma como o outro recebe é dele. Mas vamos pensar um pouco? Vamos pensar, inclusive em alguns vídeos atrás eu falei a respeito da fala assertiva, né? De sermos assertivos quando falamos para que de tal forma que eu me coloque no lugar da pessoa e fale exatamente da forma que eu gostaria de ouvir. Então, aí já percebe que a coisa já muda um pouquinho de figura no sentido de que o que eu falo é responsabilidade minha, mas a forma como o outro entende não é responsabilidade minha. Porque às vezes, aqui, né? Aqui tá tão resolvido, tá tão claro aquilo que eu quero que a pessoa entenda, que eu quase que falo por código com a pessoa. E quando a pessoa não entende, eu falo, nossa, como assim ela não entendeu? Não é possível. Ela é burra, ela tá de má vontade, ela não gosta de mim. Por que ela não me entendeu? E a gente não para pensar, para refletir, se realmente eu estou falando de tal forma que a pessoa entenda. Porque existem pessoas que têm uma maior facilidade em perceber, em entender, em ler a outra, e existem pessoas que não têm tanta facilidade assim. Mas eu coloco todo mundo meio que no mesmo patamar, e do jeito que eu falo para um, eu falo para o outro, e eu acho que todo mundo tem que entender da mesma forma. E quando isso não acontece, eu fico no mínimo frustrada. Até quando eu vou permanecer nesse padrão de falar, a pessoa não entender e eu ficar frustrada? Até quando eu vou ficar naquela coisa de imaginar que a pessoa tem obrigação de saber o óbvio? Tem pessoas que não têm condição de perceber o óbvio. Às vezes a gente precisa desenhar. Né? Eu tô sendo um pouco mal criada no que eu tô falando, mas às vezes, não literalmente, mas a gente tem que desenhar, porque a pessoa às vezes não entendeu. Então eu preciso usar mais de uma forma de me comunicar com essa pessoa, e aí no fim é o que a gente está fazendo, a gente está falando de comunicação. Eu preciso usar mais de uma forma, às vezes, de me comunicar com a pessoa, se eu quero que aquela pessoa entenda realmente o que eu quero que ela entenda. Então aí a gente já percebe que a minha responsabilidade, ela não vai só até o que eu falo, ela vai sim até o entender da outra pessoa. Se eu quero que a pessoa me entenda, eu preciso me fazer entender, porque senão é ficar brincando de sei lá o que, né? De charada. Às vezes é isso que a gente faz, né? Principalmente em relação marido e mulher, principalmente em relação mulher-marido. Eu não estou defendendo os meninos de forma nenhuma, mas é o que acontece. Às vezes as mulheres, elas falam de tal forma que elas dão a entender aquilo, mas elas não foram claras. E o homem, ele às vezes, não é sempre, mas às vezes, muitas vezes, eles são literais. Então, se você falou aquilo, é aquilo. E às vezes a mulher não falou aquilo com aquela intenção. Ela falou com uma outra intenção por trás. Mas para o homem, não. Sim, sim, não, não. E às vezes para a mulher, um não quer dizer talvez, né? Talvez quer dizer sim, insiste um pouquinho. Seja lá o que for, existem jogos aí. E nem sempre os dois estão alinhados nesse mesmo jogo. Então, vamos começar a pensar, inclusive em relação a nós com os nossos filhos, a nós com marido, com mulher, a nós com amigos, a nós com o pessoal da internet. Às vezes a gente escreve uma coisa na internet e as pessoas interpretam de maneira totalmente diferente, porque quem está lendo aquilo que você escreveu não está te vendo, não está te ouvindo, não está sentindo a tua energia. E ela às vezes empresta a energia dela, o sentir dela, para aquilo que ela está lendo. E ela tem uma visão totalmente outra que não aquilo que você quis dizer. Então, é bacana da gente refletir, inclusive isso. Internet se presta uma barbaridade para a gente ter esse tipo de mal entendido. Então, vamos procurar ser claros o suficiente, da mesma forma como nós gostaríamos que os outros fossem claros o suficiente para que a gente entendesse e não ficasse nessa coisa de brincadeira de charada, tá bom? Então, somos sim responsáveis pelo que nós falamos e somos um pouco responsáveis pelo que o outro está entendendo, ok?
Gente, bom falar de novo com vocês. Um beijo no coração de todo mundo.